Capítulo 3 – O começo da examinação. O que será isso? Alguém perguntou curiosamente. Elder Surrou está dando o corpo dela? Alguns até mesmo não tinham vergonha e tinham pensamentos obscenos. Mesmo que Surrou fosse uma Elder, ela tinha apenas 20 anos de idade. Comparada aos velhos Elders, ela era muito mais fácil de se lidar. Por causa disso, muitas pessoas não se preocupavam nem um pouco quando eles falavam daquela maneira. Surrou apenas sorria charmosamente em resposta às dúvidas da multidão. Ela levantou seus 5 dedos finos, e disse, em 5 ervas espirituais santas. O quê? 5 ervas espirituais santas? Eu não escutei errado, escutei? A recompensa é erva espiritual santa, e 5? Com essas palavras, o salão principal virou um caos e todo mundo não conseguia manter a calma. Ervas espirituais santas eram extremamente preciosas e até mesmo a família Shu podia dar apenas uma por pessoa por ano. Para pessoas normais, ervas espirituais santas eram tesouros incalculáveis e alguns nunca tinham visto isso antes. Vendo que a escola Dragão Azul podia dar 5 delas, isso foi uma grande tentação para os discípulos da corte externa. Mas para a maioria dessas pessoas isso era apenas um sonho, pois eles sabiam que não tinham nenhuma chance de conseguir essas ervas espirituais santas. De toda maneira, esses discípulos que estavam almejando ser o primeiro, estavam todos famintos para tentar e isso os deixou ainda mais excitados. Surrou concordou com satisfação quando ela viu a vontade dos discípulos. Então, ela acenou com a mão. Atrás dela, vieram os barulhos que duraram por algum tempo. O portão que tinha dezenas de metros de altura abriu vagarosamente. O que vocês estão esperando? Não querem passar no exame? Surrou sorria lindamente enquanto ela olhava para os discípulos que estavam a olhar atentamente. Vão. Naquele momento, infinitos urgidos ressoaram e dezenas de milhares de discípulos da corte externa eram como cavalos selvagens que se livraram das rédeas enquanto eles todos se apressavam até o grande portão. Shu Feng foi junto com o fluxo de pessoas e continuou avançando. Finalmente, eles entraram numa caverna profunda. A caverna era bastante vasta, mas estava muito escuro nela. O campo de visão era extremamente baixo e as pessoas sabiam os perigos das armadilhas que poderiam ser disparadas a qualquer momento. Vão. Pela habilidade de 4 graus rank, pelas 5 ervas espirituais santas, vão. Mas é claro, havia algumas pessoas que só se importavam com dinheiro e não se importavam com suas vidas. Eles sabiam que era perigoso, mas eles continuavam indo em frente por eles mesmos e nem olhavam para trás. Havia poucas pessoas que eram desse jeito. Osh. Mas após irem algumas centenas de metros à frente, sons de Osh vieram da frente infinitas quantidades de agulhas pratas saíram das paredes, e elas foram em direção à multidão como se fosse uma chuva. Num instante, todos os tipos de gritos ecoaram. Os discípulos que seguiram em frente foram pegos com a guarda baixa e metade deles caiu. Sem levar em conta, as pessoas que continuavam a avançar e não tinham nenhum traço de que iam desistir. Elas correram loucamente mais a fundo na caverna. Mesmo que as agulhas pratas fossem fortes, elas não matavam, e eles sabiam disso. Antes de tudo, aquilo era apenas um mecanismo e para as pessoas do 3 graus nível do domínio espiritual, eles podiam desviar delas se fossem cuidadosas. Enquanto eles continuavam a ir mais fundo na caverna, as agulhas pratas também foram ficando mais e mais densas e as pessoas que foram atingidas normalmente eram pegas com a guarda baixa. Em uma situação como aquela, as multidões rapidamente se distanciariam umas das outras. As pessoas que estavam correndo na frente não eram pessoas que virem com esperança de passar no meio da confusão. Eles eram pessoas fortes, como Yang Tianyu e Duan Yushuan. Isso tinha que ser mencionado, que essas pessoas não eram comuns. Assim que eles andavam na tempestade de agulhas, eles precisavam ser extremamente cuidadosos. Mas era como se eles estivessem nivelando o chão com seus sapatos e não parecia que eles estavam correndo no meio dos mecanismos. Eles eram como pessoas simples em uma corrida. Shu Feng estava sempre atrás deles no exercício de domínio espiritual que consistia de pessoas no 3 graus nível. Ele fez isso por 2 razões. Primeira, ele não queria se destacar. Segunda, sua situação era muito especial e ele não queria mostrar sua verdadeira força muito cedo. Esse era o porquê dele estar esperando uma chance onde ele poderia ultrapassar todo mundo quando ninguém estivesse olhando.
Duan Yushu, você já está tão velho e ainda assim não pode nem ganhar de uma criança como eu numa corrida. Você não acha que isso é vergonhoso? Umph. Seu pirralho, na jornada de cultivação marcial, idade não importa. Apenas força importa. Se você quiser se gabar, então faça isso depois que você vencer. Vamos viajar no tempo um pouco. Haviam apenas duas sombras deixadas muito à frente. Elas eram Duan Yushuan e Yang Tianyu. Ambos estavam no 4 graus nível do domínio espiritual. Um deles tinha um talento espetacular, e o outro tinha muita experiência. Os dois estavam corretos e até a tensão entre eles ficou mais e mais forte. Isso foi porque eles sabiam que a competição seria decidida entre os dois. Quando eles ganhassem de seus oponentes, o prêmio por ser o primeiro seria deles. De repente, uma brisa de vento veio da frente. Os dois estavam surpresos enquanto olhavam atentamente e eles não podiam ajudar, mas diminuíram seus passos, por causa de uma densa névoa que apareceu na frente deles. A caverna já era escura, e com a névoa significa que suas visões seriam ainda mais pobres. Com isso, a dificuldade para desviar dos mecanismos aumentaria drasticamente. Mesmo que fossem eles precisavam tratar isso com cuidado. Boa sorte! No momento em que todo mundo estava desacelerando, Xu Feng triunfou. Ele foi em frente com passos grandes, e com um Osh, seu corpo inteiro era como uma flecha deixando o arco enquanto ele voava em frente. Osh! Naquele momento, Duan Yushu estava se concentrando em desviar as agulhas pratas. Repentinamente, uma sombra preta passou por ele como um raio. Sem dar tempo nem dele reagir, e aquela pessoa uma vez mais desapareceu. Eu imaginei isso? Com isso, Duan Yuan estava chocado. Ele imaginou que era Yang Tianyu no início, mas ele percebeu que Yang Tianyu estava não muito longe atrás dele. Então, ele ficou distraído em seus pensamentos. A pessoa que com sucesso deixou todo mundo para trás, Xu Feng, que não se importava com eles tanto que aumentou sua velocidade ao máximo. Depois daquela longa corrida, ele não sentiu nenhum cansaço. A energia espiritual no seu corpo era infinita e ela continuamente surgia de seu dantian. Não apenas isso, sua velocidade, sua força, sua audição e poder visual todos ultrapassavam as pessoas que estavam no mesmo nível que ele. Pelo menos ultrapassava enormemente Duan Yushuan e Yang Tianyu. Xu Feng não estava muito surpreso com aquela chance porque aquilo era uma coisa especial para ele. Ele já tinha visto sua especialidade 5 anos atrás. De agora em diante, sua especialidade tinha voltado e isso deu uma incomparável autoconfiança, porque agora não havia ninguém que poderia se chamar de gênio na frente dele. Enquanto ele corria como se estivesse voando, Xu Feng finalmente deixou o estágio dos mecanismos, saiu da caverna escura e chegou ao meio de um grande salão. No final do salão, havia uma plataforma feita de pedra. No topo da pedra havia vários itens. Eles eram o livro de habilidade marcial de 4 graus rank e as 5 ervas espirituais santas. Vendo aquelas coisas, Xu Feng estava um pouco emocionado. Entretanto, ele não se apressou. Melhor, ele olhou para as portas de pedra ao lado do salão. Então, atrás delas estão as lendárias bestas atrozes? A boca de Xu Feng se curvou para cima em expectativa. Ele sabia que esse exame apenas tinha começado. As criaturas que ele estava indo enfrentar eram aterrorizantes, sedentas por sangue, criaturas cruéis, chamadas de bestas atrozes. Elder surrou olhe, isso é espantoso. Eu estive guardando aqui por tanto anos, mas essa é realmente a primeira vez que eu vejo um discípulo atravessar com tanta velocidade. Em um misterioso quarto de pedra no palácio subterrâneo, um velho elder estava olhando para uma pedra desordenada e perplexidade preencheu seu olhar. Aquela não era uma pedra normal, era um mecanismo do palácio subterrâneo. A pedra apenas ficou desordenada depois de um mecanismo ter sido disparado. Olhando bem, a pedra estava toda desordenada. O que significava apenas uma coisa. Alguém já tinha passado pelo estágio de mecanismos. A pessoa mais rápida a terminar o estágio de mecanismos demorou 2 horas nos últimos exames. Mas atualmente, apenas 1 hora tinha passado. Essa mudança chamou a atenção de todo mundo. Dezenas de elders reuniram-se no quarto de pedra e eles estavam todos assustados. Parece que há um personagem interessante nos discípulos externos este ano. Su-Ho também tinha se reunido, e assim que ela viu a pedra toda desordenada, ela concordou com satisfação, desde que é desse jeito, nós não podemos deixá-lo passar assim tão facilmente.
Deixe-me fazer as coisas ficarem mais interessantes. Depois de dizer aquilo, ela olhou acima na pedra. Haviam 3 pedras redondas cravadas na parede. De repente, ela sorriu estranhamente, e atingiu as 3 pedras com 3 bangs. Não toque nisso. Vendo aquilo, todos os elders ficaram alarmados. Mas já era muito tarde. Naquele instante todas as 3 pedras já haviam sido atingidas pela Surrou. O quê? Vocês não disseram que essas pedras iriam libertar as bestas atrozes? Olhando para os elders em pânico, Surrou também sentiu que algo estava errado. Essas 3 pedras pressionadas ao mesmo tempo, irão realmente libertar as bestas atrozes, mas elas não poderiam ser pressionadas ao mesmo tempo. Se elas forem pressionadas ao mesmo tempo, elas irão libertar todas as bestas atrozes presas ao mesmo tempo. Existem 30 rank 2 espiritual, 9 rank 3, e 1 rank 4. Depois de dizer isso, o rosto do Elder Lee estava totalmente pálido e sua voz estava um pouco trêmula. Os Elders que guardavam lá conheciam as bestas atrozes muito claramente. Existem cruéis e aterrorizantes criaturas, e elas eram muitas vezes mais fortes que pessoas que estavam no mesmo nível. Vendo tantas bestas atrozes libertadas ao mesmo tempo, uma onda de massacre não poderia ser evitada. Em pensar nas dezenas de milhares de discípulos no palácio subterrâneo sendo massacrados pelas bestas atrozes, não era um pensamento agradável. Por que você não me avisou antes? Naquele momento, o rosto de Surrou também mudou drasticamente. Seu corpo se levantou e ela se tornou o vento. Quando as portas de pedra se abriram, ela já tinha desaparecido. Elder Lee, o que devemos fazer? Todos os olhares pousaram nesse velho Elder. O que mais podemos fazer? Andem logo e vão ajudar. Elder Lee berrou bravo e se